Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Paz seja com todos vocês. Estamos aqui mais um dia com a nossa Escola de Sabedoria. Estamos aqui já na nossa terceira aula e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as respostas de Deus referente a Abacuque 2. Quero nesse momento cumprimentar a todos, que todos estejam gozando de plena paz, alegria, segurança, que o Senhor possa estar cada dia na vida de vocês e de toda a família de vocês. Nesse dia de frio, estamos aí com aproximadamente 17 graus aqui no Jardim Comercial e sabemos que precisamos continuar aí com os nossos cuidados básicos para esse enfrentamento dessa pandemia que nos assola aí durante esse período, ok? Pois bem, então vamos lá. Abacuque 2, você pode aí abrir a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, a forma que você achar mais necessária para acompanhar. Então assim, em Abacuque 2, eu finalizei dizendo para vocês a respeito da mensagem da invasão vindoura, e que não era de forma uma novidade, porque Isaías já tinha anunciado que um dia ele iria chegar, que um dia esta invasão, esse embate entre esses reis, esse embate aqui nessa cidade, né, ele iria acontecer em resposta a tudo que esse povo tinha feito contra a palavra de Deus, né? Porém, Isaías 39 ele deixa bem claro o que aconteceu, né? E o fato assustador a respeito da revelação de Abacuque é que o dia do juízo estava às portas, né? Assim como eu já mencionei para vocês em dias anteriores, no qual eu disse que em função de tantas coisas que aconteceram no nosso país, tantas aberrações, tantas maledicências, tantas profanações, né? Está havendo aí esse surto que talvez alguns falem que seja coincidência de ser mundial, mas acabou afetando o nosso país de uma maneira trágica, onde hoje temos aí quase 32 mil mortes aproximadamente, né, configuradas. Então isso eu faço uma analogia como juízo, né, como juízo que adveio sobre a nação por tantas coisas que a nação vem proferindo. Embora alguns estudiosos, alguns teólogos também não concordem com essa hipótese, alguns pentecostais também não concordem com essa hipótese, por isso que eu disse que é uma analogia que eu estou fazendo, né? Eu não estou dando um embasamento bíblico, apesar de que a Bíblia também nos menciona que nos últimos dias nós teríamos muita mortandade, peste, teríamos mortes, terrores. Então, assim, a Bíblia nos embasa lá em Apocalipse de muitos eventos que já aconteceram e alguns que estão acontecendo. Então, embasando pela palavra de Deus, nós também temos fontes necessárias para evidenciar o acontecido de agora, né? Porém, voltando aqui para o texto de Abacuque, Deus falou de uma forma urgente, né, para Abacuque o que estaria acontecendo. Então ele falou assim, ó, então o Senhor me respondeu, o Senhor respondendo para Abacuque, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Isso está lá em Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2 e 3. Então isso traz também uma certificação de que Deus não deixa as coisas impunes, Deus não deixa as coisas passarem desapercebidas, né? Muitas vezes a gente acostuma a achar que Deus ele não está vendo, de que Deus não está tomando providência. E esta era a indagação de Abacuque no momento. Abacuque estava extremamente aterrorizado porque ele achava que Deus não estava nem aí com o que estava acontecendo, com o fato
que Deus não estava nem aí com o que estava acontecendo com a situação, né, do povo estar contra a palavra, ter apostatado, do povo estar abominando ao próprio Deus. Então, esta resposta que Deus trouxe para Abacuque era no sentido de dizer para ele que, de fato, haveria um tempo designado, né, aonde chegaria a consequência de tudo que este povo havia realizado, ok? E ele ainda falou, Deus ainda falou para Abacuque que não falharia. Olha, não falhará, né? Ainda que demore, pode ser que demore um pouquinho. Espere, porque certamente virá e não se atrasará. Né? Então Deus estava garantindo para Abacuque, respondendo a ele, de que ele ficasse despreocupado que haveria sim o juízo sobre aquelas pessoas, sobre aquela nação, em relação a tudo aquilo que eles haviam realizado. Ok? Bom, depois de ordenar a Abacuque que divulgasse a sentença de Deus sobre o povo, o Senhor concentrou a sua atenção no problema de Abacuque. Revelou-lhe porque nem mesmo o sucesso dos maus podem embaçar a glória de Deus. Ou seja, ele quis dizer que nem mesmo quando os maus, os ímpios, eles prosperam, a glória de Deus ela não ficará embaçada, não ficará ofuscada, a glória de Deus não vai ficar esquecida, né? Então ele quis dizer que, independente dessa condição, a glória de Deus ela continua sendo latente e poderosa, né? E isso também serve para os nossos dias atuais, né? Vamos aqui à primeira condição, o primeiro sintoma, né, que aconteceu naquele período. Eu queria que você anotasse, eu pedi para você anotar na outra aula alguns itens que nós falaríamos hoje e discorreríamos hoje sobre eles. E o primeiro item que eu vou falar hoje é sobre a insatisfação. Hebreus capítulo 2, o versículo é o 4 e o 5. Eu vou ler aqui para você, só para a gente ilustrar um pouquinho o que nós estamos falando, né? Hebreus 2, o versículo é o 4. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. E o versículo 5. Tanto mais que, por ser dado ao vinho e desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro do seu desejo, e como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Então Deus estava, nesses versículos aqui, Deus estava falando sobre o castigo, né? E como que o castigo aconteceria, né? E ele estava dando a garantia para Abacuque de que o justo viveria pela fé. Por isso que o tema desse item aqui se chama insatisfação, né? O homem mau sofre de uma falha fatal que o mantém em pé, buscando a satisfação que nunca alcançará. Em essência, no entanto, Deus revelou ao profeta que os sucessos babilônicos só alimentaram as chamas do desejo deles. À medida que a paixão é inflamada, o vazio interior aumenta, e assim o homem mau embaraça-se mais e mais no pecado na tentativa vã de encontrar a satisfação. Assim, os caldeus entraram por um caminho que, apesar de todas as vitórias, só conduziu à frustração e à escravidão de si mesmo, diz Abacuque. Então, o que acontece? Os caldeus eles estavam, eles tinham vencido algumas guerras, eles tinham tido algumas vitórias, algumas coisas tinham acontecido e eles achavam que pelo fato disso ter acontecido eles não receberiam o castigo que foi profetizado através de Abacuque que viria sobre eles, né? E quando a gente fala do tema insatisfação, o homem mau, as pessoas que maquinam contra a maldade, elas sempre estão insatisfeitas, né? Haja vista, nós podemos verificar o cenário político, a corrupção dentro do cenário político. Você percebe que quanto mais eles roubam os recursos, quanto mais eles desviam recursos,
quanto mais eles se enriquecem de maneiras ilícitas, mais eles querem se enriquecer, mais eles querem roubar, mais eles se enrolam no meio da roubalheira, da corrupção, né, da ladroagem, do dinheiro fácil e etc, etc. E isso você percebe que é algo que não satisfaz a alma desses caras, é algo que não tem satisfação. E é isso que eu estou dizendo para vocês aqui, ó, que o homem mau ele sofre de uma falha que o mantém em pé, buscando sempre a satisfação que nunca ele vai alcançar. Então o ímpio, o homem mau, ele está sempre buscando essa satisfação, sempre preencher aquele vazio interior que é inflamado através da busca dos seus próprios desejos e da busca dos seus próprios deleites, né? Ou seja, o ímpio ele sempre está buscando alguma coisa além para preencher aquilo que ele acredita que precisa muito mais, né? E ele não chega em nenhum lugar a não ser o insucesso. E nós sabemos qual é o fim dessas pessoas, nós sabemos qual é o fim desses que buscam esse tipo de motivação. Por isso que esse tema de insatisfação, ele traz a alusão, ele traz na verdade não é nem a alusão, ele traz a reflexão de que os ímpios eles não se satisfazem. Assim como aquele povo, né, daquela nação de Judá, eles não se satisfaziam com as coisas que eles faziam. Os caldeus não estavam contentes, mesmo com as vitórias que eles tinham, eles estavam temerosos e estavam em momentos de não se satisfazer com o que tinham conseguido, porque eles estavam com seus corações, com as suas mentes, com as suas almas inflamadas em querer buscar mais coisas de maneiras vis e erradas para poder preencher o vazio interior, né? O ímpio está envaidecido, né, e seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade sua fidelidade. De fato que a riqueza ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa, e ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Ou seja, o ímpio tá sempre buscando, sempre relutando, né? Sempre querendo preencher os seus desejos, né? E o detalhe é que as motivações não são boas, as motivações são sempre distorcidas, as motivações são sempre diferentes e as motivações são sempre voltadas para uma riqueza ilusória. E isso gera um problema muito sério, aonde torna-se essas pessoas vorazes, né? E sabendo elas que o final de tudo isso, que o destino é a sepultura e a morte, porque isso não satisfaz as suas almas, apesar de ter apanhado todas as nações, de ter ajuntado para si tudo o que conseguiu de forma ilícita, de forma errônea ou de forma abrupta, mas porém isso não traz a satisfação plena destas pessoas. Ok? Entendido então essa questão da insatisfação? Vamos para o próximo item. Anotem aí. Retribuição. O caminho que os maus escolhem não oferece nenhuma satisfação interior. Não importa quão bem-sucedidos sejam, há ainda outro princípio que demonstra que Deus de fato julga no tempo presente. O homem mau causa hostilidade, e um dia os que prejudicou se levantarão contra ele. Então é mais ou menos assim, as pessoas que produzem a maldade, as pessoas que produzem os caminhos tortuosos, né, o caminho dos ímpios, dos maus, eles sempre geram insatisfação entre eles para que eles busquem mais. Porém, eles serão retribuídos com a hostilidade, né, e serão retribuídos com a hostilidade de quem eles prejudicaram. Ou seja, talvez não seja legal ou de fato mencionar esta afirmação, mas seria até interessante atribuir a esta fala dizendo que há sempre uma ação de retorno, né?
da forma que eles estão insatisfeitos com tudo que fazem e continuam fazendo as suas maldades. Porém, em Hebreus 2, do 6 ao 8, está descrito que eles sempre terão uma retribuição em relação à maldade que eles propuseram a alguma situação. Ou seja, sempre haverá um castigo, sempre haverá uma consequência, sempre haverá um retorno, uma retribuição para aqueles que praticam a iniquidade, para aqueles que praticam coisas erradas. Aí Hebreus 2, do 6 a 8, fala assim, ó: todos esses povos um dia rirão dele, como canções de zombaria, e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Olha que pesado esse versículo aqui. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Quase não vemos isso aqui no nosso país. Isso aqui é muito difícil acontecer aqui no Brasil. Eu vou dizer que isso talvez seja práticas de outros países, não aqui, né? Só que não. Acontece muito, né? Aí, continuando. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? E não se despertarão os que fazem tremer? Agora você tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que o restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras e cidades e seus habitantes. Então, esta é a lei da retribuição, tá certo? Da forma que essas pessoas saquearam, fizeram coisas vis, essas pessoas geraram muita maldade, geraram muita insatisfação, geraram muita morte, derramamento de sangue, geraram também a questão de amontoar riquezas ilícitas, de amontoar coisas que foram saqueados, bens roubados. Da mesma forma, eles serão punidos, eles serão tratados, eles serão zombados, eles serão de uma forma abrupta, receberão o pagamento referente à ação que eles assim efetivaram. Ou seja, eu quero dizer para vocês que sempre haverá uma ação de retorno, sempre há um retorno em tudo isto que acontece. Nada fica impune, nada fica sem a correção devida, ok? Continuando. O próximo tema é: não há segurança. Isso está lá em Hebreus 2, 9 até o 11. O impulso que leva os maus a buscar a riqueza ou o poder à custa de vidas humanas